Olá, traders, tudo bem? Muito boa noite, Adriano, aqui da Sala do Game. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, às 19 horas e 37 minutos, tá? Eu tinha dito no último vídeo sobre o dólar australiano, sobre a análise que a gente fez na operação do Swing Trade, que ia falar sobre a decisão da taxa de juros, que ela ia ocorrer agora na terça-feira, meia-noite e meia, aqui no horário de Brasília, só que ela foi alterada para fevereiro, tá? De qualquer forma, eu vou dar continuidade aqui. Como eu falei que ia trazer um vídeo, eu trouxe, eu vou dar continuidade para vocês, avaliando nesse momento a questão da nossa operação, uma possível operação no Swing Trade, para quem tiver interesse nessa operação. Beleza? Compartilhando a tela. Então, a gente tem uma noção aqui, nós temos um gráfico bem extenso aqui na queda, né? Que agora teve um rompimento aqui, como eu disse, e a nossa decisão aqui, eu já tenho algumas informações lançadas aqui, para vocês terem uma noção. Então, aqui, né? As últimas 5 decisões de taxa de juros da Austrália. Então, nós temos no dia 1º do 8, no dia 5 do 9, no dia 3 do 10, 7 do 11 e 5 do 12. Então, a gente pode ver aqui no dia 1 do 8, tá? No dia 1 do 8, nós temos uma informação muito boa aqui, interessante, por o seguinte: o mercado vinha em queda. No dia anterior ele veio bastante em queda, ele subiu aqui na sequência no dia, né? Lembrando que essas linhas pontilhadas são os dias, tá? Dentro da nossa operacional aqui são os dias que nós temos correndo aqui, tá? E vocês vão ver um negócio interessante, que assim, não é uma operação, é uma operação estruturada, mas não é uma operação que você vai, eu vou entrar pesado, eu vou entrar. Cara, você tem que estruturar essa operação, não é aleatória. A gente tem que fazer um estudo muito grande para chegar na decisão sobre isso daqui. Porque aqui eu estou falando exclusivamente de um dado econômico da Austrália, né? E a gente tem que considerar que esse movimento do mercado, ele é entre a Austrália, entre os Estados Unidos, do que gira em torno desses dois países, tá? De qualquer forma, é uma operação que você precisa ter ali o seu cuidado para entrar nela, sua gestão, e só vai entrar se tiver na sua gestão, né? Que é o que importa, no final das contas é o que importa. Então, essas linhas de cima são as linhas do preço. Você pode ver que elas já estão nessa linha aqui, uma certa resistência aqui em cima, e o mercado deu uma queda aqui. Nota que nós estamos no gráfico de 30 minutos e a gente tem um bom dia operacional. 2 dias de queda, fundo, reversão, né? Correção, melhor dizendo, e nós temos aqui neste dia, aqui, neste momento aqui, nesse candle aqui, a nossa decisão aqui de taxa de juros, tá? Que acontece aqui? O que a gente pode avaliar aqui? A gente pode avaliar que nessa decisão de taxa de juros, nós tivemos aqui uma queda, movimentação de um candle entre 100 pontos, 120 pontos ali. Dependendo da operação que a gente faz nesse tipo de entrada estruturada, dá para pegar algum gain aqui. Mas o importante também é a gente perceber alguns detalhes, né? Se a gente entra nessa operação e faz ela e pega um gain aqui, dependendo do tamanho do lote que você está utilizando dentro do operacional, olha quanto teve de queda aqui novamente, né? Então, a gente teve esse movimento aqui. E aqui foi o seguinte, nós tínhamos a projeção de sair de 4,10 para 4,35. Saiu 4,10, se manteve. Qual que é um entendimento preliminar aqui? Dentro do relatório da política monetária da Austrália, os membros do comitê entenderam que a inflação, que é uma das coisas que a taxa de juros é usada para controlar, estava no patamar aceitável. Significa que ela não subiu e não desceu muito, ela não oscilou tanto, mas hoje está em 5,4. A meta deles é entre 2 e 3. Então ela está longe dessa meta, mas eles não quiseram elevar tanto a taxa de juros para tentar controlar a inflação um pouco mais acentuosamente. Porque existem outros dados, a exemplo do desemprego, que está no nível baixo, e os salários que estão no nível alto. Então, isso torna um equilíbrio. Então, dentro da Austrália existe o equilíbrio, né? Por isso eles não chegaram a aumentar essa taxa de juros.
tá? Mas pensando na questão do dólar australiano, a gente tem uma noção que quanto mais dólar australiano a gente tem no mercado, mais barato ele fica, mais circulando ele está. Então, ele tem, não está escasso. Então, a ideia de não estar escasso significa que, neste ponto, perante o dólar americano, ele vai perdendo força, ele vai tendo uma noção, uma ideia de queda. E essa queda, se a gente prestar atenção, ela tem um grande movimento aqui, tá? E até no gráfico diário lá, depois a gente vai ver que ela tem um grande movimento. Mas aqui nós temos dias que o movimento maior vem em queda, mas a gente tem operações do intraday, tá? Boas operações. Se vocês repararem também, são operações que muitas vezes elas são longas. Dá para a gente surfar bem essas operações com um pouco maior, mais tranquilidade em relação aos stop loss, tá? Lógico, a gente não pode pensar na ganância, tem que saber que o mercado faz correção, trabalha em onda. Mas a gente vem aqui e eu vou devagar no gráfico para vocês prestarem atenção no movimento do gráfico aqui. Aqui a gente encontra uma zona onde, lógico, não estou falando do intraday, mas nós temos uma zona que ele começou a ter resistência, suporte aqui embaixo para uma possível correção um pouco mais acentuada. Tá? E a gente manteve aqui. Lá, chegando perto da próxima decisão, que foi em setembro, 4,10, projeção de 4,10, se manteve 4,10. E aqui o dado saiu aqui, tá? O dado saiu aqui, 5,30. Então, mas antes disso, o mercado veio puxando aqui para baixo aqui. Dificilmente pegaria essa operação aqui na operação estruturada, nesse cenário que ele ocorreu, porque é muito mais difícil. A operação se daria aqui próximo, aqui. Um estado tão grande de queda, não dá para você chegar vendendo aqui, nesse caso aqui. Lógico, teria que analisar para ver qual seria o meu viés neste momento, tá? Então, meu viés é de venda que vai continuar caindo, então a gente entrar em uma operação. Não, viés é uma possível compra, mas você tem que analisar o cenário macro ali. Dito isso, continuamos aqui, a gente começa a perceber que começou a fazer fundos aqui, né? Os fundos aqui, o mercado aqui oscila bastante, então a gente pegaria uma operação longa aqui, uma operação boa aqui também, né? E aqui a gente pensaria numa operação para a correção desse movimento. 200 pontos, 250 pontos não é pouca coisa. Novamente aqui, o mercado volta a pegar fundo aqui, né? Esse é o cenário que a gente já começa a pensar que ele pode pegar um mercado mais de alto logo à frente, o que ocorreu aqui. E a gente vem nesses cenários. Se a gente parar para pensar em operações de intraday, a gente tem muitos bons momentos de operação aqui, tá? Operações mais longas também, mas o intraday também, esse ativo é bem servido. E ele continua nesse sentimento de alta, né? Mais, um mercado mais de alta, um momento de correção muito grande aqui. Lógico que existem outros fatores que eu não estou levando em consideração aqui, mas a gente tem que lembrar que o mercado ele é feito por movimento tanto envolvendo a economia australiana, economia americana e economia mundial como um todo, tá? E aqui nós temos um momento de queda também. A gente já chega na próxima decisão, que foi no dia 3/10, mais ou menos nessa região aqui, né? Que já era 4,30. Então, um movimento de decisão aqui, mas de qualquer forma, a decisão se manteve 4,10 e o mercado continuou tendo um momento de baixa nesse dia aqui. Lembrando que essas linhas tracejadas dividem os dias, tá? E aqui nós temos uma nova alta aqui com fundos. Depois a gente vai passar para o gráfico diário, vocês vão perceber lá. A gente já está chegando na penúltima data aqui, das 5 levantadas, e o mercado continua com boas operações. Isso aqui serve para ver que tem boas operações no diário também, tá? No intraday. E aqui foi a outra decisão de taxa de juros aqui em novembro, tá? Novembro, projeção é de 4,85, ou seja, de 4,10 para 4,35, e ela se concretizou. Nesse cenário, o mercado desceu aqui. Se vocês repararem, nessas últimas 5 decisões de taxa de juros, o mercado veio para baixo, tá?
Levei para baixo. Lembre-se dessa informação. Nessas últimas 5 aconteceu de vir para baixo. Vai ser sempre assim? Não. Veio de uma vez? Não. Em alguns momentos a gente viu que o movimento foi pequeno, mas deu uma continuidade no movimento anterior de queda, tá? E chegando em dezembro, a gente vai ver que nós temos aqui alguns bons movimentos, por exemplo, ele vem feito nesse ativo acompanhado, tá? Seguindo aqui. Isso aqui é um exercício, tá, pessoal? Um exercício, a gente não pode ter pressa. Então, o estudo de análise de uma decisão de taxa de juros são em torno de 3 a 4 horas. Lembrando também que de 3 a 4 horas são as assessorias individuais para quem quer entrar na imersão, tá? Todo mundo que quer entrar na imersão passa por uma assessoria individual. Entre em contato para saber os planos, lá, como que isso funciona, tá? Então, lá, depois eu falo mais sobre isso. Então, aqui nós tivemos a decisão aqui, tá? Dia 5 do 12, manutenção de 4,35. Uma queda mais leve, mas mesmo assim, foi uma queda inteira, tá? A gente pegou bastante operações. E o mercado veio buscar fundo novamente aqui, um pouco mais baixo. E aqui a gente tem movimentos bons diários. Mercado em lateral no intraday, mas com boas operações, tá? Ó, 600 pontos de alta, corrige para mais 300, 400 pontos, pega mais 340 e ele vai trabalhando nessa oscilação aqui, até pegar um novo patamar de alta. Isso aqui é bom, porque quando ele começar a descer a gente vai conseguir pegar operações. E aqui foi um ponto, ó, topo mais baixos aqui, tá? Com fundos mais baixos. Isso aqui, quando a gente vê no gráfico diário, a gente vê uma operação um pouco melhor nesse sentido aqui, tá? Essa aqui está no vídeo anterior, já tem uma ideia do que isso está acontecendo, que pode acontecer. Uma expectativa é que ele venha até aqui. Deixa eu falar isso aqui um pouco mais claro para a gente ver. A expectativa é que ele venha buscar essa LTB rompida, um gráfico diário, semanal, perdão. Ele pode vir, e aqui nós temos uma região que foi resistência e virou um suporte aqui. Então, é uma região coincidente aqui, né? Convergente por um possível ponto de busca de alvo, de alvo. E depois aqui a gente analisa novamente o que pode vir a acontecer. Dentro desse aspecto, é por isso que eu acredito que essa decisão de taxa de juros que vai sair em fevereiro, perdão, não tenha, ou não cause, melhor dizendo, tanta alteração, tá? Alteração em que de sentido? Sentido de dar um padrão de continuidade de alta nesse movimento. E eu acredito, Adriano, acredito que com essa decisão, se mantendo ali a decisão, o valor percentual de taxa de juros em 4,35, esse gráfico aqui, esse ativo, tenderá a vir a corrigir aqui, tá? Um pouco mais de tranquilidade numa operação de day trade. Lembrando que também você pode pegar operações no perdão, operações diárias. Você também pode pegar operações no day trade, tá? Que não é uma. Estou dizendo que é para operar ou deixar de operar, e que só dá operação de um jeito ou de outro. É operação de acordo com o que cada um está enxergando. Eu vejo uma operação mais longa, mais estruturada, com maior tranquilidade. Não quer dizer que no day trade, para day, você não possa pegar operações. Você vai pegar, tá? Mas vai do gosto de cada um, tá? Beleza? Então, aqui está uma avaliação mais próxima da data da decisão de taxa de juros. A gente volta a avaliar isso aqui, volta a fazer uma nova avaliação sobre o que pode acontecer, tá? Então, lembrando para que quem quer participar da imersão da sala do game, ela é online. Quem quer melhorar seu setup, traçar seu trade system, não está entendendo o que está fazendo no mercado, está precisando de ajuda, entre em contato lá no Instagram, tá? Sala do Game Oficial, pelo e-mail saladogameoficial@gmail.com, manda mensagem e a gente vai analisar e vai passar os planos para vocês, tá? Fique bem tranquilo quanto a isso. Se o tema aqui, o vídeo teve valor para vocês, repitam, assistam novamente, compartilhe com quem vocês acham que pode ser interessante
Repito, precisou de ajuda, entre em contato para a gente ver o que pode ser feito, tá? Sala do Game tem imersões. É bem provável que a próxima turma vai começar agora na segunda ou terceira semana de janeiro, tá? Então entre em contato para saber mais sobre isso. E quem quer entrar na sala do Game da imersão precisa passar por uma avaliação antes. Beleza? Dito isso, galera, bom final de ano, 2024 com boas operações e que nós possamos sair ganhadores em todas elas ou em quase todas. A gente não pode pensar que 100% das operações serão positivas, tá? Mas eu explico melhor para vocês esse conceito para quem entrar em contato. Falou, pessoal? Até mais e até o ano que vem.